Brad. Meu filho é um gênio, dizia Deborah Hartsfield para as amigas, para depois acrescentar com um sorriso enorme, não estou sendo pedante se é verdade. Isso foi antes de ela começar a beber muito, quando ainda tinha amigas. Ela já tinha tido outro filho, Frank, mas Frank não era um gênio. Frank tinha sequelas devido a uma lesão cerebral. Uma noite, quando tinha 4 anos, ele caiu da escada do porão e quebrou o pescoço. Pelo menos essa era a história que Deborah e Brad contavam. A verdade era um pouco diferente. Um pouco mais complexa. Brad amava inventar coisas, e um dia inventaria uma coisa que tornaria os dois ricos, e suas vidas mudariam para melhor. Deborah tinha certeza disso e dizia ao filho com frequência. E Brad acreditava. Ele tirava notas medianas na maioria das matérias, mas em ciência da computação e segunda só tirou 10. Quando se formou na Northside High, a casa dos Hartsfield era equipada com todo o tipo de aparelhos, alguns altamente ilegais, como os que Brad usava para roubar sinal de TV a cabo do Midwest Vision. Ele tinha uma oficina no porão onde Deborah raramente se aventurava, e era lá que criava suas invenções. Pouco a pouco, a dúvida surgiu. E o ressentimento, o irmão gêmeo da dúvida. Por mais que as criações dele fossem inspiradas, nenhuma gerava dinheiro. Havia pessoas na Califórnia, por exemplo, Steve Jobs, que fizeram fortunas incríveis e revolucionaram o mundo só experimentando em suas garagens, mas as coisas que Brad criava raramente atingiam as expectativas. O design dele para o Rolla, por exemplo, era para ser um aspirador de pó controlado por computador que trabalharia de forma autônoma, girando a base de um eixo principal e virando para uma nova direção cada vez que encontrasse um obstáculo. Parecia uma invenção campeã, até que Brad viu um aspirador de pó Roomba em uma loja chique de eletrodomésticos na Lacemaker Lane. Alguém foi mais rápido do que ele. A expressão um dia atrasado, $1 mais pobre ocorreu a Brad. Ele afastou esse pensamento, mas às vezes, à noite, quando não conseguia dormir ou quando estava começando a ter uma das enxaquecas, ele voltava. Mais 2 de suas invenções, e das menores, tornaram a matança no City Center possível. Eram controles remoto de TV modificados, que ele chamava de Coisa 1 e Coisa 2. A Coisa 1 mudava sinais de trânsito de vermelho para verde ou vice-versa. A Coisa 2 era mais sofisticada e capturava e guardava sinais enviados de chaves eletrônicas de carros, permitindo que Brad destrancasse os veículos depois que os donos, sem suspeitar de nada, fossem embora. Primeiro, ele usou a Coisa 2 como ferramenta de roubo, para abrir carros e procurar dinheiro e outros itens de valor no interior. Depois, quando a ideia de dirigir um carro grande para cima de uma multidão foi tomando forma na mente dele e junto com a fantasia de assassinar o presidente ou talvez um astro de cinema famoso, Brad usou a Coisa 2 no Mercedes da senhora Olivia Trelawney e descobriu que ela guardava uma chave reserva no porta-luvas. Ele deixou aquele carro em paz e guardou a existência da chave reserva para uso posterior. Pouco tempo depois, como uma mensagem das forças sombrias que controlam o universo, ele leu no jornal que uma feira de empregos aconteceria no City Center no dia 9 de abril. A expectativa do evento era receber milhares de pessoas. Depois que começou a trabalhar na ciberpatrulha da Discom Electronics e passou a poder comprar computadores com desconto, Brad ligou vários laptops de marcas genéricas na sala de controle do porão. Ele raramente usava mais do que um, mas gostava de como eles deixavam o aposento, como algo saído de um filme de ficção científica ou de um episódio de Star Trek. Ele também instalou um sistema com ativação por voz, e isso anos antes de o programa da Apple acionado por voz, Siri, fazer sucesso. Mais uma vez, um dia atrasado, $1 mais pobre. Ou, nesse caso, alguns bilhões. Em uma situação assim, quem não ia querer matar um bando de gente? Ele só matou 8 pessoas no City Center, sem contar os feridos, alguns bem sérios, mas poderia ter matado milhares naquele show de rock. Ele seria lembrado para sempre. Mas, antes que pudesse apertar o botão que dispararia as bilhas em uma explosão mortal, mutilando e decapitando centenas de pré-adolescentes escandalosas, sem mencionar as mães gordas indulgentes, alguém apagou as luzes na cabeça dele. Essa memória tinha sumido de forma permanente, ao que parecia, mas ele não precisava lembrar. Só havia uma pessoa que podia ter feito aquilo, Kermy William Odds.
O ex-detetive deveria ter cometido suicídio, como a senhora Trelawney, esse era o plano, mas ele conseguiu evitar isso e também os explosivos que Brad colocou no carro dele. O velho aposentado apareceu no show e o impediu poucos segundos antes de Brad conquistar a imortalidade. Bum, bum, as luzes se apagam. Anjo, anjo, para baixo nós vamos. A coincidência é uma vaca traiçoeira, então acontece que Brad foi levado para o Kinnear Memorial pela unidade 23 do quartel do Corpo de Bombeiros número 3. Rob Martin não estava em cena, pois na época passeava pelo Afeganistão, com todas as despesas pagas pelo governo dos Estados Unidos, mas Jason Rapsys era o paramédico encarregado, tentando manter Brad vivo enquanto a ambulância disparava para o hospital. Se tivesse que apostar nas chances dele, Rapsys teria apostado contra. O jovem estava tendo convulsões violentas. Os batimentos estavam em 175, a pressão sanguínea alterava entre alta e baixa. Mas ele ainda estava respirando quando a unidade 23 chegou ao Kinnear. Lá, ele foi examinado pelo Dr. Emory Winston, um veterano na ala de feridos do hospital que alguns dos médicos mais antigos chamavam de Clube da Faca e da Arma de sábado à noite. Winston recrutou um estudante de medicina que por acaso estava no pronto-socorro, flertando com as enfermeiras, e o convidou a fazer uma avaliação rápida e superficial do novo paciente. O estudante relatou reflexos alterados, pupila esquerda dilatada e fixa e sinal de Babinski positivo. E o que isso significa? Perguntou Winston. Quer dizer que esse cara está com um dano cerebral irreparável, respondeu o aluno. Ele é um vegetal. Muito bem, talvez um dia você se torne médico. Prognóstico. Morto até amanhã, disse o estudante. Você deve estar certo, afirmou Winston. Espero que esteja, porque ele nunca vai se recuperar. Mas vamos fazer uma tomografia computadorizada. Por quê? Porque é o protocolo, filho. E porque estou curioso para ver quanto dano há enquanto ele ainda está vivo. Brad ainda estava vivo 7 horas mais tarde, quando o Dr. Anussin, habilmente assistido pelo Dr. Félix Babineau, executou uma craniotomia para retirar o coágulo enorme que comprimia o cérebro de Brad e aumentava o dano a cada minuto, matando células divinamente especializadas aos milhões. Quando a operação terminou, Babineau se virou para Sim e ofereceu a mão ainda envolta na luva suja de sangue. Isso foi incrível. Sim apertou a mão do outro médico, mas fez isso com um sorriso depreciativo. Isso foi rotina, disse ele. Já fiz 1000 vezes. Bem, algumas centenas. O que é incrível é a resiliência desse paciente. Não consigo acreditar que ele sobreviveu à operação. O dano a esse pobre coitado, Sim balançou a cabeça. Ai, ai, ai. Você sabe o que ele estava tentando fazer, não sabe? Sim, eu fui informado. Terrorismo em grande escala. Ele pode viver por um tempo, mas nunca vai ser julgado por esse crime, e não será nenhuma grande perda para o mundo quando se for. Foi com esse pensamento que o Dr. Babineau começou a dar a Brad, não oficialmente com morte cerebral, mas quase, uma droga experimental que ele chamou de cerebelin, mas só em pensamento, já que tecnicamente era só um número de 6 dígitos, isso em adição aos protocolos estabelecidos de aumento de oxigenação, diuréticos, anticonvulsivos e esteroides. A droga experimental 649.558 tinha demonstrado resultados promissores quando testada em animais, mas graças à confusão de burocracias regulatórias, os testes em humanos demorariam anos para acontecer. Ela foi desenvolvida em um laboratório de neurologia na Bolívia, o que só dava mais trabalho. Quando os testes em humanos começassem, Babineau estaria morando em um condomínio na Flórida, se a esposa o convencesse a fazer o que ela queria. E estaria morrendo de tédio. Essa era a oportunidade de ver alguns resultados enquanto ainda estava ativamente envolvido em pesquisa neurológica. Se fizesse uma grande descoberta, não era impossível imaginar um prêmio Nobel de Medicina no horizonte. E não havia lado ruim, desde que ele guardasse os resultados para si até os testes em humanos serem autorizados. O homem era um assassino degenerado que nunca acordaria, de qualquer forma. Se por algum milagre acordasse, a consciência seria no máximo do tipo enevoado que os pacientes com mal de Alzheimer avançado vivenciavam. Mas mesmo isso seria um resultado incrível.
Você pode ajudar alguém no futuro, Sr. Hartsfield, disse ele para o paciente em coma. Fazendo um pouquinho de bem em vez de um montão de mal. E se sofrer alguma reação adversa? Se tiver uma parada cardíaca, não que você tenha muitos anos pela frente, ou até morrer. E se isso acontecer, em vez de você exibir um pouco de aumento no funcionamento cerebral? Nenhuma grande perda. Não para você, certamente não para sua família, porque você não tem ninguém. Muito menos para o mundo ficaria satisfeito de ver você partir. O médico abriu um documento no computador intitulado Experimentos com Cerebelin em Hartsfield. Havia 9 experimentos no total, espalhados em um período de 14 meses em 2010 e 2011. Babineal não viu nenhuma mudança. Era a mesma coisa que estar dando água destilada à sua cobaia humana. Ele desistiu. A cobaia humana em questão passou 15 meses no escuro, um espírito perdido que, em algum momento do 16º mês, lembrou o próprio nome. Ele era Brad Wilson Hartsfield. Não havia mais nada, no começo. Nem passado, nem presente, nem ele além do nome. E então, pouco antes de ele desistir e sair flutuando por aí, outra palavra veio. Era ordem. Ela já tinha tido um significado importante, mas ele não conseguia lembrar qual era. No quarto do hospital, deitado na cama, seus lábios hidratados por glicerina se moveram e ele falou a palavra em voz alta. Ele estava sozinho, e isso foi 3 semanas antes de uma enfermeira chamada Sadie MacDonald observar Brad abrir os olhos e perguntar pela mãe. Ordem. E as luzes se acenderam. Assim como acontecia na sua sala de comando estilo Star Trek no porão quando ele ativava os computadores do alto da escada com a voz. Era lá que ele estava, no porão na L Street, do jeito que estava no dia que saiu de lá pela última vez. Havia outra palavra que executava outra função, e agora que ele estava ali, lembrou-se dela também. Porque era uma palavra boa. Caos. Na sua mente, ele falou alto como Moisés no Monte Sinai. Na cama do hospital, pareceu mais um grunhido sussurrado. Mas funcionou, porque sua fileira de laptops ganhou vida. Em cada tela havia o número 20, depois 19, depois 18. O que é isso? O que, em nome de Deus, é isso? Por um momento cheio de pânico, ele não conseguiu lembrar. Ele só sabia que, se a contagem regressiva que ele via nas 7 telas chegasse ao 0, os computadores congelariam. Ele os perderia a sala e o fiapo de consciência que de alguma forma tinha conseguido encontrar. Seria enterrado vivo no breu em sua própria cabe. E essa era a palavra. Exatamente essa. Breu. Ele gritou com todo o fôlego, ao menos por dentro. Do lado de fora foi o mesmo grunhido sussurrado de cordas vocais há muito sem uso. A pulsação, a respiração e a pressão arterial dele começaram a subir. Em pouco tempo, a enfermeira-chefe Beck Elmington repararia e iria checar o paciente, apressada, mas não correndo. Na sala de controle no porão de Brad, a contagem regressiva nos computadores parou no 14, e uma imagem apareceu em cada tela. Antigamente, as telas daqueles computadores, agora guardados em uma sala de provas da polícia e com etiquetas que diziam prova até G, se ligavam e mostravam imagens de um filme chamado Meu ódio será sua herança. Mas, no momento, mostravam fotos da vida de Brad. Na tela 1 estava seu irmão Frank, que se engasgou com uma maçã, sofreu o próprio dano cerebral e mais tarde caiu da escada do porão, ajudado pelo pé de Deborah Hartsfield. Na tela 2 estava a própria Deborah. Ela usava um roupão branco justo do qual Brad lembrou na mesma hora. Ela me chamava de docinho, pensou ele, e, quando me beijava, os lábios sempre estavam meio úmidos e eu ficava duro. Quando eu era pequeno, ela chamava aquilo de firmeza. Às vezes, quando eu estava na banheira, ela massageava meu pau com uma toalhinha molhada e me perguntava se a sensação era boa. Na tela 3 estavam a coisa 1 e a coisa 2, invenções que realmente funcionaram. Na tela 4 estava o Mercedes cinza da Sra. Trelawney, com o capô amassado e a grade pingando sangue. Na tela 5 estava uma cadeira de rodas. Por um momento, Brad não entendeu a relevância daquela imagem, mas de repente teve um estalo. Foi como ele entrou no auditório Mingo na noite do show do Round Here.
Ninguém se preocupou com um pobre aleijado de cadeira de rodas. Na tela 6 estava um jovem bonito e sorridente. Brad não conseguia se lembrar do nome dele, ao menos ainda não, mas sabia quem o jovem era, o negro que cortava a grama do velho Det, após. E na tela 7 estava o próprio Otis, usando um chapéu fedora inclinado sobre um olho e sorrindo. Peguei você, Brad, o sorriso dizia. Porrei você com meu porrete, e aí você está, em uma cama de hospital, e quando vai se levantar daí? Aposto que nunca. Maldito Otis, que estragou tudo. Essas 7 imagens foram a base ao redor da qual Brad começou a reconstruir sua identidade. Enquanto fazia isso, as paredes da sala no porão, sempre seu esconderijo, seu reduto contra um mundo idiota e displicente, começaram a afinar. Ele ouvia outras vozes atravessando as paredes e percebeu que algumas eram de enfermeiros, outras de médicos e algumas, talvez, fossem de agentes da polícia, dando uma olhada nele para ter certeza de que não estava fingindo. Ele estava e não estava ao mesmo tempo. A verdade, assim como a relacionada à morte de Frank, era complexa. Primeiro, ele abria os olhos só quando tinha certeza de que estava sozinho, e não o fazia com frequência. Não havia muita coisa no quarto para olhar. Mais cedo ou mais tarde, ele teria que despertar de vez, mas mesmo quando fizesse, eles não podiam descobrir que conseguia pensar muito, e que na verdade estava pensando mais claramente a cada dia. Se soubessem disso, o levariam a julgamento. Brad não queria ir a julgamento. Não com tantas coisas que ainda poderia fazer. Uma semana antes de Brad falar com a enfermeira MacDonald, ele abriu os olhos no meio da noite e olhou para a bolsa de soro suspensa no suporte ao lado da cama. Entediado, levantou a mão para empurrá-lo, talvez até derrubá-lo no chão. Ele não conseguiu fazer isso, mas a bolsa estava se balançando no gancho antes mesmo de ele perceber que as mãos ainda estavam pousadas na colcha, os dedos retorcidos de leve devido à atrofia muscular que a fisioterapia podia desacelerar, mas não impedir, não, ao menos, com o paciente dormindo o sono longo da baixa atividade cerebral. Eu fiz isso? Brad esticou as mãos de novo, e elas não se mexeram muito, embora a esquerda, sua mão dominante, tenha tremido um pouco, mas ele sentiu a palma da mão tocar na bolsa de soro e colocá-la novamente em movimento. Ele pensou, que interessante. E dormiu. Foi o primeiro sono honesto depois que Otis, ou talvez tenha sido o negrinho, o colocou naquela porcaria de cama de hospital. Nas noites seguintes, bem tarde, quando tinha certeza de que ninguém iria entrar e pegá-lo no flagra, Brad fez experiências com a mão fantasma. Muitas vezes, enquanto fazia isso, ele pensava em um colega do ensino médio chamado Harold o Gancho Crosby. Harold tinha perdido a mão direita em um acidente de carro. Ele tinha uma prótese, evidentemente falsa, então usava uma luva por cima, mas às vezes colocava um gancho de aço inoxidável para ir à escola. Ele alegava que era mais fácil pegar as coisas com o gancho, e, como bônus, deixava as garotas apavoradas quando se aproximava por trás e acariciava uma panturrilha ou um braço com ele. Uma vez o amigo disse para Brad que, apesar de ter perdido a mão 7 anos antes, ele às vezes sentia coceira ou formigamento, como se tivesse ficado dormente e estivesse despertando. Ele mostrou a Brad o cotoco, liso e rosado. Quando fica formigando assim, eu poderia jurar que conseguiria coçar a cabeça com essa mão, disse ele. Brad sabia exatamente como o Gancho Crosby se sentia, só que ele, Brad, conseguia coçar a cabeça com a mão fantasma. Ele tentou. Também descobriu que conseguia balançar a persiana que as enfermeiras baixavam à noite. Aquela janela ficava longe demais da cama, mas, com a mão fantasma, ele conseguia alcançar mesmo assim. Alguém tinha colocado um vaso de flores de plástico na mesa ao lado da cama. Mais tarde ele descobriu que foi a enfermeira-chefe Becky Wilmington, a única na equipe a tratá-lo com algum grau de gentileza, e ele conseguia empurrá-lo para frente e para trás com facilidade. Depois de se esforçar, pois sua memória estava cheia de buracos, ele lembrou o nome desse tipo de fenômeno, telecinesia. A capacidade de mover objetos com a mente. Só que qualquer tentativa de verdade fazia sua cabeça doer intensamente, e sua mente não parecia ter muito a ver com isso. Era a mão esquerda dominante, apesar de a verdadeira, aberta sobre a colcha, não se mover nunca. Incrível.
Ele tinha certeza de que Babineal, o médico que ia vê-lo com mais frequência, mas que ultimamente parecia estar perdendo interesse, ficaria louco de empolgação, mas esse era um talento que pretendia guardar para si. Poderia ser útil em algum momento, porém ele duvidava. Balançar as orelhas também era um talento, mas não tinha nenhum valor. Sim, ele conseguia mover bolsas de soro no suporte, sacudir as persianas e derrubar um porta-retratos, conseguia fazer o cobertor ondular, como se um peixe grande estivesse nadando embaixo. Às vezes, fazia uma dessas coisas quando um enfermeiro estava no quarto, porque os sustos eram divertidos. Mas essa parecia ser a extensão de sua nova habilidade. Ele tentou e não conseguiu ligar a televisão suspensa acima da cama, tentou e não conseguiu fechar a porta do banheiro. Conseguia segurar a maçaneta cromada, sentia a dureza fria quando os dedos se fechavam ao redor dela, mas a porta era pesada demais, e sua mão fantasma, fraca demais. Ao menos, por enquanto. Ele achava que, se continuasse a exercitá-la, a mão poderia ficar mais forte. Eu preciso acordar, pensou ele, para poder tomar uma aspirina para essa porra de dor de cabeça infinita e comer comida de verdade. Até comida de hospital seria uma maravilha. Vou fazer isso em breve. Talvez amanhã. Mas ele não fez. Porque, no dia seguinte, Brad descobriu que telecinesia não era a única habilidade que ele trouxe do lugar onde esteve, fosse lá onde fosse. A enfermeira que verificava os sinais vitais dele na maioria das tardes e o preparava para dormir na maioria das noites, não se podia dizer preparar para ir para a cama se ele estava sempre na cama, era uma jovem chamada Sadie MacDonald. Ela tinha cabelo escuro e uma beleza simples, sem maquiagem. Brad a observou por olhos entreabertos, como observava todos que entravam no quarto desde que atravessou a parede da sala do porão, onde recuperou a consciência. Ela parecia ter medo dele, mas Brad acabou percebendo que isso não o tornava especial, porque a enfermeira MacDonald tinha medo de todo mundo. Ela era o tipo de mulher que se deslocava com passinhos curtos e rápidos. Se alguém entrava no quarto 217 quando ela estava prestes a iniciar suas tarefas, se a enfermeira-chefe Becky Wilmington, por exemplo, Sadie tinha a tendência de se encolher em um canto. E morria de medo do Dr. Babineal. Quando tinha que estar no quarto junto com o médico, Brad quase sentia o gosto do medo que ela exalava. Mais tarde acabou percebendo que talvez não estivesse exagerando. Um dia depois de Brad dormir pensando em comida de hospital, Sadie MacDonald entrou no quarto 217 às 15h15, verificou o monitor acima da cabeceira e escreveu alguns números na prancheta pendurada ao pé da cama. Em seguida, verificaria a bolsa de soro e pegaria travesseiros novos no armário. Ela o levantaria com uma das mãos, se ela era pequena, mas tinha braços fortes, e substituiria os travesseiros velhos pelos novos. Isso talvez fosse trabalho para os auxiliares de enfermagem, mas Brad achava que MacDonald estava no fim da cadeia hierárquica do hospital. Uma enfermeira na base da pirâmide hospitalar, de certa forma. Tinha decidido que abriria os olhos e falaria com ela assim que a mulher terminasse de trocar os travesseiros, quando seus rostos estivessem próximos. Isso a assustaria, e Brad gostava de assustar pessoas. Muita coisa na vida dele tinha mudado, mas não isso. Talvez ela até gritasse, como uma enfermeira fez quando ele criou as ondulações na colcha. Só que MacDonald se desviou para a janela quando estava se aproximando do armário. Não havia nada para ver lá fora além do prédio da garagem, mas ela ficou ali 1 minuto, 2, 3. Por quê? O que havia de tão fascinante em uma maldita parede de tijolos? Mas não era só de tijolos, Brad percebeu quando olhou para fora junto com ela. Havia espaços abertos em cada andar, e, conforme os carros subiam pela rampa, o sol se refletia rapidamente nos para-brisas. Um brilho. Outro brilho. E mais outro. Jesus Cristo, pensou Brad, em teoria sou eu quem está em coma, não sou? Parece que ela está tendo algum tipo de convulsão. Espere aí. Espere 1 minutinho. Olhando para fora junto com ela? Como posso estar olhando pela janela se estou deitado aqui na cama? Uma picape enferrujada subiu a rampa. Atrás dela, um sedã Jaguar, provavelmente de um médico rico, e Brad percebeu que não estava olhando junto com ela, estava olhando por ela.
Era como ver a vista da janela do carona enquanto outra pessoa dirigia o carro. E sim, Sadie MacDonald estava tendo uma convulsão, tão leve que ela nem devia estar percebendo. As luzes provocaram isso. As luzes nos para-brisas dos carros que passavam. Assim que houvesse uma interrupção no tráfego na rampa, ou assim que o ângulo da luz do sol mudasse um pouco, ela sairia daquele transe e continuaria a cumprir suas tarefas. Ela sairia daquele estado e nem saberia que entrou nele. Mas Brad sabia. Ele sabia porque estava dentro dela. Brad foi um pouco mais fundo e percebeu que conseguia captar seus pensamentos. Era incrível. Ele conseguia assisti-los disparando para frente e para trás, de um lado para outro, para o alto e para baixo, às vezes atravessando caminhos por um cerne verde escuro que era, se ele não tinha certeza, teria que pensar sobre isso com cuidado antes, sua consciência. Tudo o que significava ser Sadie. Ele tentou ir além, identificar alguns dos pensamentos peixes, mas, Cristo, eles passavam tão rápido. Ainda assim. Alguma coisa sobre os bolinhos que ela tinha em casa. Alguma coisa sobre um gato que ela viu em uma vitrine de uma loja de animais, em preto com o peito branco, encantador. Alguma coisa sobre pedras. Eram pedras. Alguma coisa sobre o pai dela, e esse peixe era vermelho, a cor da raiva. Ou da vergonha. Ou as duas coisas. Quando ela saiu da frente da janela e rumou para o armário, Brad sentiu vertigem. Quando a sensação de queda passou, ele se viu dentro de si mesmo, olhando pelos próprios olhos. Ela o ejetou sem nem saber que ele estava lá. Quando ela o levantou para colocar 2 travesseiros de espuma com fronhas recém-lavadas atrás da cabeça dele, Brad manteve os olhos fixos à frente e parcialmente abertos. Ele não falou, no fim das contas. Precisava muito pensar sobre aquilo. Durante os 4 dias seguintes, Brad tentou várias vezes entrar na cabeça das pessoas que iam ao seu quarto. Teve certo sucesso só uma vez, com um jovem auxiliar que ia limpar o chão. O jovem não era um mongoloide, o termo que a mãe usava para quem tinha síndrome de Down, mas também não era candidato à sociedade imensa. Ele estava olhando para as listras molhadas que o esfregão deixava no linóleo, observando o brilho delas sumirem, e isso abriu a mente dele o bastante. A visita de Brad foi curta e desinteressante. O garoto estava se perguntando se a lanchonete serviria tacos à noite, nada mais. E então a vertigem, a sensação de queda. O garoto cuspiu como uma semente de melancia, sem nenhuma vez diminuir a velocidade do movimento do esfregão. Com os outros que entravam no quarto de tempos em tempos, ele não teve tanta sorte, e esse fracasso foi bem mais frustrante do que não conseguir coçar o rosto. Brad fez um inventário de si mesmo, e o que descobriu foi consternador. A cabeça sempre dolorida estava ligada a um corpo esquelético. Ele conseguia se mexer, não estava paralisado, mas seus músculos tinham atrofiado, e até mover a perna alguns centímetros para um lado ou para o outro exigia um esforço hercúleo. Estar dentro da enfermeira MacDonald, por outro lado, foi como andar em um tapete voador. Mas ele só entrou porque MacDonald teve alguma forma de epilepsia. Branda, mas o bastante para abrir uma porta. Os outros pareciam ter uma defesa natural. Ele não conseguiu ficar na mente do auxiliar por mais de alguns segundos, e se aquele infeliz fosse anão, o nome dele seria Dunga. O que o fez se lembrar de uma piada antiga. Um turista em Nova York pergunta a um beatnik como se chega ao Carnegie Hall. E o beatnik responde, treine, cara, treine muito. É isso que eu preciso fazer, Brad pensou. Treinar e ficar mais forte. Por que Hermie William Odds está por aí, e o ex-detetive acha que venceu? Não posso permitir isso. Não vou permitir isso. E assim, naquela noite chuvosa no meio de novembro de 2011, Brad abriu os olhos, disse que a cabeça estava doendo e perguntou pela mãe. Não houve grito. Era noite de folga de Sadie MacDonald, e Norma Wilmer, a enfermeira de plantão, era mais durona. Mesmo assim, ela deu um gritinho de surpresa e correu para ver se o Dr. Babineau ainda estava na sala dos médicos. Brad pensou, agora começa o resto da minha vida. Brad pensou, treine, cara, treine muito.